O religioso perguntou para mim, Anthony, como é que funciona a cabeça de um ateu? Por que que ele é ateu e ele continua sendo ateu? E eu fui claro para ele, não há ex-ateu, não existe. Todos esses que se dizem ex-ateus aí na internet, vamos colocar 100% é o nível do ateísta mentalmente falando. Esse que se diz ex-ateu, ele chegou até o 80%. Aí voltou, aí achou que se tornou ateu. Mentira. Ou é um mentiroso mesmo. Por exemplo, ex-ateu. Não existe, como eu falei, um ateu. Como funciona a cabeça do ateu? Ateu é um cara livre, cara, mentalmente. Ele viaja. Ele ultrapassa barreiras, fronteiras. E ele viaja, ele sai da terra, ele viaja, ele não encontra Deus em lugar nenhum, cara. Ele não encontra sentido para um Deus em algum lugar. E simplesmente ele é ateu. E ele vê que a vida é a coisa mais simples que existe. A diferença do religioso é que o religioso ele tem várias muralhas chamadas Deus. Mas para definir melhor, por exemplo, vamos definir melhor. Digamos que o religioso ele está dentro de uma jaula de vidro, tudo transparente, altamente transparente. Ele vê tudo acontecer. Aí ele pensa que ele pode sair dali, mas só que ele tem um medo. Não tem como sair daqui. Aí ele vai ali na primeira parede, parede de vidro, não passa. Vai aqui, não passa. Vai aqui, não consegue passar. Não consegue passar. Aí ele fica, não, eu tenho que ficar aqui, porque mentalmente aquela parede ali representa Deus. Tudo é Deus. Deus aqui, Deus ali. Ah, Deus está ali. Ah, tá. Deus aqui. Ah, isso aqui é Deus. Ah, controle de Deus. Ah, Deus. Permissão de Deus. Porque tudo é Deus. Não temos que questionar. Então é um ser humano dentro de uma jaula de vidro transparente, uma caixa, e ele não sai. E para ele ser ateu, ele teria que quebrar esta parede mentalmente. E não é fácil. E não é fácil. E é tanto que tem religioso que ele blinda mentalmente essas quatro paredes, tá? De dentro desta caixa de vidro, é uma linguagem figurada, ele blinda. E blindando é difícil. Aí ele fica dentro dessa caixinha só defendendo, defendendo, defendendo. A diferença do ateu é que o ateu, ele viaja, como eu falei pra vocês, ele não tem barreiras pra ele. Ele começa a ver, ele começa a sair da terra mentalmente falando. Ele começa a entender o quanto tudo isso é muito gigantesco. E aí ele vê que ele é tão minúsculo, tá bom? Tão minúsculo. Aí define isso. O cidadão falou pra mim uma coisa, um religioso falou pra mim: você não acredita em Deus. E se Deus existir? Olha a pergunta, olha a resposta. Eu falei: pronto, se Deus existir, eu tiver errado, nós não somos nada. Absolutamente nada. Deixamos de existir. Porque isso aqui é tão grande, cara, que já é provado. Trilhões e trilhões de galáxias. Imagina. O planetinha Terra, um pontinho no meio do nada. E a gente em cima deste pontinho. Observe isso. Tem muitas coisas do planeta Terra que nós não conhecemos ainda. Tá? E dificilmente, de tão grande que é o planeta Terra para nós e de tão pequeno que é o planeta Terra para o universo. Então, eu falei para ele: se esse Deus existir, nós não somos nada. E se ele não existir, nós somos alguma coisa no meio do nada. Eu falei: vou colocar você para pensar pela primeira vez, porque religioso não pensa. Nós somos alguma coisa. Ele parou assim, pensou e disse: se nós somos alguma coisa, então você tá afirmando que Deus não existe. Eu falei: na minha opinião, é isso. Se ele existir, vai fazer diferença para você? Não, porque
Para um Deus, você não vai fazer diferença nenhuma. Você pensa que você é alguma coisa? Aqui. Você pode ser mais alto do que eu, mais baixo do que eu. Você olha para as coisas que você vê ali, né? No horizontal. No horizontal. E você acha que é tudo grande porque você vê no horizontal do seu tamanho mais alto do que você. Ah, mas quando você vai olhar no vertical, cara, aí você vai entender que você não é nada. Então, seria muito mais fácil cuidar da vida. Física, visível, palpável e tangível. Somente isso. Não tem meio termo. Então, ser ateu, não tô aqui induzindo você a ser, é o que é mais coerente e é o que é mais explicável para a vida. É você não acreditar em divindade e viver o que é físico, natural, o visível, o palpável e o tangível. Tá aí a resposta.